Ótima tarde, pessoal! Hoje estamos num episódio muito especial do podcast Chá Próspero e eu convidei o meu pai, engenheiro José Tadeu Leme, empreendedor, empresário, um gênio, tem patentes, ele vai contar um pouquinho pra gente, vai contar um pouco da venda da empresa e o começar tudo de novo. Por isso que o nome desse episódio de hoje é Vendi Minha Empresa no Ápice e Comecei Tudo de Novo. Nada mais que um empreendedor para começar tudo de novo. E vou passar a palavra para ele para apresentá-lo. Antes disso, muitas pessoas mandaram muitas perguntas e a gente vai deixar para nossa terceira parte, então fica com a gente até o final para ele responder todas as perguntas que vocês perguntaram. Vou chamar de pai, vocês de Tadeu. Pai, muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo ao nosso espaço sagrado. É raro um homem estar aqui, então sinta-se muito lisonjeado. Dê muitas bênçãos a todas essas mulheres. E vou fazer algumas perguntas e você vai respondendo do jeito que você sentir. A gente vai de acordo com perguntas ou vai fluindo. Tudo bem? Vamos lá, começando, eu queria começar um pouco com a sua história. Você se apresentar, quem que é você, quem que era a sua referência de empreendedorismo na infância, por que que você decidiu empreender? Bom, agora é tarde, então boa tarde para todos. Vamos iniciar as nossas memórias. Eu sou José Tadeu Leme, sou físico e engenheiro mecânico. Por que que eu fiz a engenharia mecânica? Primeiro eu fiz a física e eu percebi que não era aquilo que eu queria para mim. A física mexe com elétron, com nêutron, com raios, que a gente não pega na mão, a gente vê ou parece que vê, mas não era aquilo que eu queria. Então eu explorei até o final a física, era para fazer parte de um grupo que ia para Angra dos Reis, através de Minas Gerais, mas eu acho que não era bem isso. Então daí eu fui para a engenharia mecânica. E a engenharia me mostrou que a gente pega a peça na mão, que a gente pega um produto na mão. Então, não é uma loucura como é a física, mas a gente pega as peças na mão, pega o produto na mão, desenvolve o produto. Bom, feita a engenharia, eu precisava de um trabalho. E eu iniciei o meu trabalho através de uma das grandes empresas do Brasil, de Mojimirim, a Balmer, a quem eu reverencio aqui o nome do seu Manuel Balmer, porque ele foi um empreendedor que me motivou a ser um empreendedor. Por que que ele me motivou? Ele não fez isso falando para mim. Então, assim, a gente desenvolvia coisas e ele queria mais coisa. E a gente desenvolvia e ele queria mais coisa. Aí chegou um produto que ele não quis fazer. Falou, não, isso a gente não quer fazer. Então foram os médicos lá, coisa e tal, e isso eu não quero fazer. Mas o mercado precisaria disso em algum momento. Daí eu resolvi desenvolver esse produto e por esse produto eu iniciei o empreendedorismo. Então, fui ter algumas coisas. E daí uma coisa puxa a outra, sabe? Dentro do ramo meu médico, o mundo é imenso. Assim como outros ramos, não vamos só generalizar dentro do ramo da medicina. Mas você não pode fazer um copo sem não fazer o pires, uma xícara sem não fazer o pires. Você não pode fazer uma panela sem não fazer a tampa. Então as coisas vão se complementando. Então eu estou me apresentando, a Letícia me convidou, eu fico lisonjeado com isso. E vendi a empresa no momento em que... Calma, calma, que tem muita coisa ainda pra gente falar para antes da venda da empresa. Quando o senhor decidiu empreender, você fez uma transição de carreira da CLT para PJ ou você simplesmente parou na CLT? Como foi essa decisão? Eu vou fazer esse produto
Conta um pouco mais dessa decisão. Por quê? Eu, por exemplo, quando eu fiz a transição de carreira, eu não fiz a transição. Eu simplesmente saí de uma empresa, tirei um sabático e comecei a empreender no novo negócio. Como que foi naquela época, estamos falando, gente, dos anos 80, para você tomar essa decisão do empreendedorismo? Bom, qualquer empreendedor que vai nascer, não que vai herdar, tem uma diferença aí que a gente precisa deixar claro. O empreendedor que inicia é uma coisa, o herdeiro é outra coisa. Qual é a diferença? O empreendedor não tem nenhum tipo de... começa do zero. O herdeiro começa com alguma coisa andando. Tem uma empresa, meu pai está trabalhando e eu vou trabalhar com ele. Lá você já tem cliente, você já tem fornecedor, você já tem produto, você já tem local, você já tem vários itens que você não tem quando começa a empreender. Ah, vou fazer um produto, aonde? Quem que vai investir? Quanto custa? Então, tem diferenças aí. Então, eu empreendi porque eu descobri um produto que o mercado precisava e que a empresa que eu estava não queria. Então eu desenvolvi esse produto, ele começou a ser usado e teve sucesso na época, e isso me encorajou a aí sim montar um outro local para começar com outras coisas. Por quê? Porque quando você vai visitar um cliente, oferecer um produto, ele pergunta para você: e aquilo você não tem? E aquilo você não faz? Não faço. Mas você pode fazer? Posso. Então, nos anos 80, quando a gente começou a ideia de empreendedorismo, o que veio com a gente? Não tinha muito material nacional. Era tudo importado. A maioria importado, não vamos generalizar. Então havia a necessidade de ter um produto nacional. Hoje, por exemplo, há mais necessidade ainda de o Brasil deixar de importar e fabricar aqui. Então, quem tem uma empresa hoje instalada, certificada, reconhecida, ela pode fazer vários outros produtos que o Brasil não precisaria mais importar. Essa que é a razão que a indústria é importante para o país. Para não ficar só no nicho de fazer a xícara e o pires. Pô, tem que fazer o prato, tem que fazer a chaleira, tem que fazer outras coisas para completar, entendeu? Agora, tem que fazer isso com eficiência, com qualidade. Não pode falar, eu vou concorrer e vou fazer qualquer coisa. Não faz, não vai vender, vai estourar, vai quebrar e vai tudo voltar para trás pior do que quando começou. É bem interessante o senhor falar isso, porque a gente vive uma era do digital muito grande, que é um mercado muito diferente de dispositivos médicos. Por quê? Porque você, na indústria, você pega o produto na mão. No digital, ele é um serviço. Então você não pega ele na mão. E aí, com toda a minha experiência como empreendedora, como empresária, o que eu percebo muito no digital? Que as pessoas elas querem começar hoje, ficar milionário amanhã, e não criou o pires. Às vezes não criou nem o copo. Eu ainda tô na alça, mas eu já quero ser milionário. Então, não, porque para você ter dinheiro e expandir, você precisa sustentar isso. Na minha opinião, não é um passo, é um caminho. Como é que você vê isso? Bom, há os erros aí, né? Nem tudo que você planeja sai do jeito que você planejou, que você projetou. Eu tive erros, teve produto que demorou muito tempo para ser realmente aprovado. No nosso caso, por exemplo, dependia muito de equipamento, dependia de desenhos, dependia da força digital, de programação, de programa, de software. Então, enfim, você tem que ter um produto que você domine ele. Você pode não dominar o produto, mas você tem que ter um parceiro que domina o produto, para que ele, junto com você, crie
medidas, dispositivos, formas de falar, não, você não está certo nisso, isso não pode ser assim, isso não pode ser quadrado, tem que ser retangular. Por quê? Por conta disso, para caber naquilo. Então, isso você tem que ter. Ou você domina tudo, e implanta e empreende, ou você traz pessoas que possam fazer isso para você. Normalmente, eu tenho até um pouco de inveja do pessoal de digital, que eles têm um produto que não tem frete, né? Por exemplo, você compra um software hoje, seja de onde for, você paga e eles vêm na conta tua, na sua fábrica. Então não tem frete, não tem alfândega, não tem demora, não tem atraso. Pagou, vai receber em meia hora, acabou, morreu o assunto. Então esse é um produto aí que hoje, se eu fosse iniciar e tivesse capacidade para isso, falei, pô, tem que fazer um negócio desse tipo aqui, ó. Porque as coisas, tudo depende da entrega, da fabricação, a vinda de uma matéria-prima, tudo. Eu estou falando do xícara da Pires como exemplo assim que eu pensei agora. Você não consegue fazer uma xícara e um Pires sem um forno de qualidade. Você não consegue fazer um chapéu se não tiver tudo organizado. Se a matéria-prima não vem do jeito que você quer. Ah, eu quero um chapéu com pelo de lã, não sei da onde. Pô, custa diferente do que você fazer com pelo normal. Um móvel, por exemplo, um granito. Ah, eu quero o granito do fundo do mar de Portugal. Ah, tá bom, esse daqui custa $1.000, aquele lá custa 8. Ah, não quero, então não quer. Então a gente tem que definir o produto para a gente continuar. Tudo isso daí vai dinheiro. Então, quando a gente começou, a gente foi uma luta danada para iniciar. Nós tivemos sorte porque esse produto que nós desenvolvemos, a gente terceirizava e vinha de metro. Então a gente cortava, embalava, esterilizava e mandava para o cliente. Esse produto o senhor fez a sua primeira patente? Esse produto eu não fiz patente dele. Ah, Eu tá. não corri atrás de patente. Patente é alguma coisa é, que dificulta um pouquinho Uhum. a comercialização, até porque é aquele negócio, sabe? O cara fez a patente disso daqui. Ele vai querer, o concorrente vai querer quebrar a patente. Eu tenho 2 ou 3 patentes que todo mundo hoje fabrica. Porque modificaram alguns itens da patente que falam, não podemos fazer nada. Porque não é tão redondinha, não é tão isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Então fica uma coisa meio. É gostoso você falar, ser reconhecido como ter uma patente, porque o pessoal respeita mais a gente, mas não é fácil de fazer patente e eu não tenho nenhum produto hoje na minha empresa que eu gostaria de fazer a patente. Mas eu estou trabalhando atualmente com um produto que tem patente, mas eu tenho autorização do cara para desenvolver e melhorar o produto. Mas ele tem a patente, então eu respeito ele, só que nós vamos fabricar, entendeu? E pai, só voltando um pouco, o senhor comentou que o senhor fez física, fez engenharia. Como que era na sua infância a relação com o dinheiro na família? E com quantos anos você começou a trabalhar? Porque se a gente não voltar um pouquinho, parece que eu fui lá, tive sorte, vantagem, fiz engenharia, fiz física e resolvi empreender. Vamos voltar um pouco antes. Como que era a sua relação com o trabalho, com o dinheiro na infância e com quantos anos você começou a trabalhar? Bom, Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu não acredito que o empreendedorismo ele nasça ali na faculdade com uma inspiração. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta pra ele pra gente voltar pra ver se ele já era um empreendedor, por exemplo. bom, não tinha dinheiro. Ah, mas você tinha dinheiro? Não, não tinha dinheiro. Uma das razões, por exemplo, que eu fiz física aqui em Rio Claro era porque eu não tinha como sair da cidade. A família não tinha dinheiro. Eu não podia sair porque meus pais não tinham como me bancar numa faculdade. É, Então eu fiz uma coisa caipira, falar, vou fazer física e de repente vou ser professor, eu não queria ser professor, dei várias aulas por um tempo para ajudar nos meus objetivos pessoais, mas eu fui para Belo Horizonte para entrar na energia nuclear e tudo isso aí bancado assim, comia 2 vezes por dia, tocava violão num barzinho em Belo Horizonte com um amigo meu que cantava pra caramba, então
Eu tocava, ele cantava e a gente ganhava um dinheirinho ali para 3 dias. Então, comecei do zero. Zero. Meu pai e minha mãe não deram para mim um local. Quando eu comecei a evoluir e fui para trabalhar, fiz a engenharia e comecei a trabalhar na empresa e desenvolvi esse produto, aí sim eu peguei um pedaço de um balcão, de um galpão que meu pai tinha e falei, pai, eu vou montar uma fábrica aqui. Ele falou, então pega a parte da frente aí. Uma coisa pequena. Mas eu comecei a pegar e ele não cobrou o aluguel de mim. Falou, vai, toca aí, filho. Então essa foi uma ajuda, um impulso muito grande, porque eu comecei a pôr máquina ali, coisa e tal, fabricar, e de repente ficou pequeno. Mas eu não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro. E a gente começou daí a produzir, a faturar. Então daí você começa aquela vida que muita gente hoje entra, né? Ah, vamos no banco, vamos descontar uma duplicata, vamos dar um cargo de garantia e vamos ter que levantar. Eu preciso comprar um produto, uma matéria-prima, eu tenho que ter dinheiro. Então você não vai, nem sempre todo fornecedor vai lá e é assim, amável com você, fala, não, paga quando você quiser. Não, não tem isso. Ou você tem ou você não tem. Então tem muita gente que ao iniciar o negócio, de repente ele não entende tudo, mas ele tem alguém que financia ele. Fala, não, eu vou ser sócio teu aí. Então tem situações que a gente precisa analisar um a um. Mas o empreendedor, ele tem que ter no coração dele que eu quero. Esse é um ponto que eu ia te perguntar. Porque o senhor tinha muito forte isso. Eu quero, eu vou. Aí vem a questão da relação com o dinheiro. Porque o que eu vejo muito hoje? A pessoa quer, mas eu também não quero deixar de ter um carro, não quero deixar de ter uma reserva de segurança, reserva disso, para empreender. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que há um erro nessa forma de pensar para quem quer começar. Porque você tem uma coisa, tem outra. Eu viajei muito pelo país, saímos muito do Brasil, viajamos para a América do Sul, tudo a trabalho. Em algumas partes a família ia toda, de carro, para o Chile, para a Argentina, porque não tinha avião. Nós não tínhamos dinheiro para ir para avião. Então a gente ia de carro. Então a gente viajava a trabalho, ia para congresso, eu fui muito com a minha esposa, com a Silvia. A gente conhece a Argentina como poucos argentinos conhecem. Porque eu ia visitar o cliente, fechava negócio com ele, coisa e tal, entendeu? Gente, fui várias vezes com meu pai, eu tinha 18 anos, eu aprendi a dirigir com meu pai me ensinou a dirigir, e assim, a gente foi várias vezes de carro, eu e ele, pra Argentina, saímos de Rio Claro, que é interior de São Paulo, lembra disso? A gente saía e a gente ia até Buenos Aires de carro, dirigindo, e aí às vezes eu tava 120 na estrada, e a estrada da Argentina, assim, é retona, né? Aí meu pai falou assim, se for pra dirigir a 130, sai daí, é pra de 170, e vai, pum, tudo ao trabalho. Então, foi essa forma que eu iniciei Aí foi crescendo, né, gente? E o mais gostoso daí é que você começa a ganhar confiança dos seus clientes. E daí você promete, isso é uma coisa que tem que estar na mente de todos. Você promete e cumpra. Promete e entrega. Então, quando a Letícia comentou de carro, tem gente que, o cara pegou e comprou um carro lá. Falei, gente, hoje só tem um carro bom quem tem consciência e quem tem financeiro. Eu quero comprar um carro, eu vou comprar um carro, mas eu tenho, não devo nada para ninguém. Eu tenho dinheiro, então eu vou comprar, se eu quiser comprar. Eu quero fazer uma viagem de jato particular. Eu posso ir, mas por que eu não vou? Não preciso disso. Então não pode crescer na mente das pessoas que eu vou montar a empresa hoje e amanhã eu já vou ter dinheiro. Daqui 6 meses eu estou rico. Eu conheço muito pouca gente nessa situação. Entendeu? Muito pouco, se eu conhecer alguém ainda. Eu ia falar isso. Hã? Eu ia falar isso, difícil. Eu pessoalmente não conheço ninguém que fez essa jogada e falou, puta, o cara ficou rico do dia para noite.
Conheço pessoas que ficaram ricos rápido, mas conheço a mesma pessoa que depois de um tempo estava quebrado. Aí ele ficou rico, claro, emprestou dinheiro, daí não pagou, daí não sei o que, PVP, e daí a cobrança vem. Ela vem, o boletim vem. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente vai fazer um empreendimento em ter uma coisa de qualidade, um local apresentável, né, que o cliente se sinta bem, mas antes de tudo isso, você tem que cumprir com ele o que ele prometeu. Hoje nós tivemos um problema na empresa, que uma família de uma cidade, que eles só estão no negócio ainda, porque veio a mãe e o filho falar comigo, e eu não deixei eles deixar o negócio. Falei, toca, toca, toca. Só que ele é vagal. Nós fizemos uma encomenda dele, ele demorou 5 meses para entregar. 5 meses. Entregou errado. Nós quisemos devolver, ele não quer. Então hoje eu liguei para a mãe dele e falei, olha, querida, tá acontecendo... é que você conhece ele, como é que é, né? Falei, olha, mas eu não posso admitir isso daí. Entendeu? Então a senhora avisa para ele que ou ele resolve isso até hoje à tarde, ou amanhã nós vamos pagar o que a gente der para ele, e imediatamente o advogado vai cobrar dele, vai cobrar caro. Então a senhora orienta ele para que ele fique quietinho no canto dele, aceita a devolução. Isso daí é o reconhecimento do erro, que é uma coisa importantíssima. Isso é uma filosofia japonesa. Eu quero ir atrás do erro. O que está errado? O ar-condicionado está errado porque está muito grande. Isso daqui está errado, então nós precisamos ir atrás de erro. Então, você pode descobrir um novo produto com a necessidade do mercado. Né? Você pode descobrir um novo produto porque os produtos que tem não atendem você. Mas porque você é chata? Porque você é... Não me atende fulano, não me atende ciclano. Pô, pera um pouquinho aí. Então, será que a gente não pode desenvolver um outro produto? Eu não estou falando de produto físico somente, entendeu? Eu estou falando de um produto de internet, estou falando de um desfile de moda, estou falando de evento, de festa, sabe? Que é coisa que às vezes você precisa ter e falta no mercado. Então, pô. E essa é uma mentalidade muito importante do empreendedor, principalmente da empreendedora. Por quê? Porque a maior parte das mulheres tende muito ao perfeccionismo. Eu preciso ser perfeita em tudo. E quando eu tô nessa mentalidade do ser perfeita, eu não posso errar. Então eu não vejo qual é o meu erro. Aí, isso espelha no negócio. Eu não vejo qual é o erro do meu negócio, porque ele é perfeito. Então, essa mentalidade que o Tadeu comentou de reconhecer o erro, procurar o que está errado para melhorar, é uma filosofia, é um valor aqui, por exemplo, do meu trabalho, melhoria contínua. Tem a mentoria, e a mentoria é o quê? Na próxima mentoreada, vai melhorar. Claro que vai melhorar. Ela sempre tende a melhorar. Então, quem foi minha cliente no ano passado... tem uma qualidade, eu entreguei o melhor de mim, entreguei tudo. E ela me ajudou a melhorar muito o meu produto esse ano. Ele tem muito mais valor, a gente vai melhorando. A diferença é que no digital a gente pode melhorar o produto na hora que a gente quiser. Por quê? Porque não tem regulamentação. No mercado de órteses e próteses de dispositivos médicos, você não pode acordar e mudar um produto. Porque existe muita regulamentação. Então, todos os produtos, tamanhos, especificidades, eles são registrados na Anvisa. Então, o processo de inovação, ele é muito mais demorado. Isso? É isso daí. Então, não é que a gente acorda no mercado de dispositivos médicos e fala, o paciente precisa desse produto. Mas não tem. E vai continuar não tendo o produto. Por quê? Porque não tem registro dele ainda. Então, o processo de inovação, criatividade no mercado médico, como um todo, ele é muito mais lento. O profissional perfeito, ele tem algumas características. Ele já apanhou na vida, já errou, e ele reconhece o erro e ele vai atrás da perfeição. É muito difícil alguém dar um tiro, no primeiro tiro acertar tudo. Então a gente tem que aceitar que o nosso produto não está tão bom, que nós precisamos melhorar e nós vamos aperfeiçoar esse produto. Se isso não estiver dentro da sua alma, dentro de você,
não vai dar certo. Você vai ser meia boca o resto da vida. Perfeito. Vai fazer um pouquinho aqui, vai fazer um pouquinho ali, porque é amigo, porque que não é. Não. Nós tivemos num congresso essa semana passada, a empresa teve num congresso nacional, e o pessoal começou a conhecer realmente a marca daquilo que hoje tem poucos fabricantes no Brasil. Então, e nós vamos atrás da perfeição. Tá bom, tá bom, não tá bom, não tá bom. Teve até uma discussão no stand entre dois médicos, que um médico chegou para ele e falou, escuta, você sabe operar? Ah, eu sei, por quê? Eu falei, não, você não sabe. Você não sabe que isso vai aqui, vai aqui, vai ali. O produto está perfeito. Só você aqui que está reclamando, cara. E como o cara que estava falando era maior do que o cara que estava reclamando, acho que o cara que estava reclamando reconheceu que ele estava errado. Ah, deixa eu ver então. Aí ajustou e viu o que ele estava errado e começou a reconhecer. Ó, realmente o material tá bom, coisa e tal. Porque sempre também tem no mercado aquele profissional que não é seu amigo. Ele usa teu material, mas ele mete a boca no seu material. Por algum motivo, ele fala, putz, esse material eu uso mas porque eu sou obrigado a usar. Você vê, no caso nosso, licitação. Por que eu estou desenvolvendo essa cânula orofaringe? Porque a do mercado não está atendendo o mercado. Mas é licitação. Então, os médicos, a médica, a chefe lá, falou, Tadeu, eu sou obrigado a engolir isso daqui porque eu não tenho isso aí que você está prometendo. Então agora nós estamos andando, hoje veio a resposta deles, perfeito, pode fazer 2 ou 3 para a gente fazer uma cirurgia, que é isso que nós vamos fazer até na semana que vem, eles fazerem uma cirurgia aprovada, aprovada. Aí a gente pega e faz o processo de fabricação para fabricar 1000, entendeu? Então são coisas que faz tempo que eu estou nisso, nesse produto aí. Então o produto ele é demorado para nascer. Você tem a ideia e fala, putz, mas quem precisa? Daí você começa a correr atrás. Então, o empreendedor tem que ter essa motivação, né? Senão fala, oh, mas não tem isso, não tem aquilo. Aí não adianta. O cara tem que saber. Então ele, como eu falei no início aqui, ou ele conhece tudo, ou ele traz alguém que conhece tudo, ou ele conhece tudo e traz um investidor que banca ele e fala, ó, mas nós vamos errar, hein? Vai dar problema num produto, pode dar problema aqui, nós vamos errar. E tem sempre o que hoje no mundo é dinâmico, a evolução da tecnologia, a evolução, o descobrimento de novas coisas, a concorrência que exige que você melhore. Concorrência é o melhor amigo de vocês, nosso. É o melhor amigo, porque ela faz o negócio melhor um pouquinho que os seus, falou, tem que melhorar o meu aqui. Então, a gente tem que estar preparado para esse mundo aí. Não é fácil assim de você ser empreendedor, entendeu? Mas quem tem isso na alma, começa de alguma forma. Vende o carro, vende a casa do pai, entendeu? Faz um rolo e começa o negócio, entendeu? Agora, é difícil começar um negócio muito grande do dia para a noite. Você não vai falar, vou concorrer com a Whirlpool. Pô, peraí. Você vai concorrer com a Whirlpool? Eu vou concorrer. Analisa bem o que você está falando. Concorda mais com a sua realidade, né? Tem que ser a sua Sabe realidade. sempre qual é o seu ponto A e onde você quer chegar e foca no próximo passo e não onde você quer, onde você Então quer a chegar. gente participa do Ciesp, por exemplo, e às vezes você está em São Paulo sentado ao lado do dono, não sei da onde. Do cara, putz, grila, onde que eu estou me metendo, entendeu? Então, mas eu tô lá. O voto dele é igual ao meu. Só que o vinho dele ele paga mais caro. Eu não pago o vinho tão caro. Então a gente tem que ter noção daquilo que a gente quer. A gente não pode começar um negócio e querer investir com pouco investimento, com pouco dinheiro e já querer comprar um carro, comprar uma lancha. Falar, puta, quanto custa a lancha? Todo mundo hoje quer vender coisa, gente. Então, se você quiser comprar uma lancha hoje, você compra.
Você vai lá, você justifica, você dá entrada, você financia no banco, você compra. Você vai precisar disso? É teu mundo esse? Não, é o meu mundo. Eu vou ser uma companhia turística que eu tenho lá uma coisa, eu vou comprar um barco, porque eu vou trabalhar no barco. Aí é o produto. Entendeu? Então, eu vejo o lazer assim como uma forma de agora eu posso ter isso que eu sempre quis ter na vida. Agora eu posso ter Vamos falar isso daí no próximo bloco. Só para a gente finalizar esse próximo bloco, quem que foi a sua rede de apoio nesse processo todo como empreendedor, como empresário? Qual que foi o papel da sua família nesse sucesso de empreendedor? Bom, a Silvia, a minha esposa, fez todo o papel de financeiro na empresa, que a gente não tem muita experiência, né? Paciência também para falar com o banco, para justificar. Porque quando a empresa começou a andar, daí a gente precisava de gente de confiança do lado. Então teve algumas pessoas que ajudaram a participar. Mas eu posso dizer para vocês que, como eu queria fazer alguma coisa, eu fui a alma do negócio. Eu tive pessoas que me apoiaram, que me incentivaram, que compraram da gente, que pagaram, mas foi muito negócio, foi muita coisa que eu sempre tive na frente disso daí, entendeu? Então, a gente, quando eu reformei a fábrica, que eu tomei conta de tudo na fábrica, e ficou pequena, aí nós precisamos mudar e construir uma fábrica maior. E a Letícia um dia chegou no prédio, estava ainda sem rebocar o prédio, grande, e ela falou, pai, não é grande isso aqui pra gente não. Eu até me assustei. Mas eu tomei conta do terreno inteiro, então eu construí. E ficou muito bom, ficou um prédio que é avaliado hoje assim como um dos melhores prédios industriais da região. Porque ele ficou para ninguém falar nada. Ninguém fala nada. Então, isso daí é a ideia de perfeccionista, entendeu? E a fábrica que eu reformei hoje, que nós estamos hoje presente, ficou exposta a tela da câmera no Congresso, e os caras admirando como que é. Nossa, que chão limpo, nossa, como é que é isso? Nossa, que legal, pô, que legal, olha a menina trabalhando ali, entendeu? Então, vai fazer, faz bem feito. Mas se orienta para fazer. E corre atrás do ouro. Joga o chapéu para cima e corre atrás dele para buscar. Não tem muito que dar volta, entendeu? Agora, se você não tem nada de dinheiro e quer ser empreendedor, putz, é uma conversa, daí eu não sei falar para vocês, entendeu? Pera aí que a gente fala isso daí no próximo bloco. Eu acho que sua história aqui já mostrou nesse primeiro bloco o quanto que empreender é muito além de simplesmente falar que é empreendedor, de simplesmente abrir um CNPJ. E no próximo bloco a gente vai entrar num assunto que mexe com todo mundo, permeia todas as relações, que é o dinheiro, que o Tadeu começou a falar um pouquinho, e no próximo bloco a gente continua. Obrigada.